Onde me esconderei do seu amor? Por todos os lados eu sempre te... Muito bom dia a você de casa, bom dia amigos da programação. Entra no ar o nosso programa Amanhecendo na Graça. Um ótimo dia a todos vocês, uma ótima quarta-feira na presença de Deus, nesse clima totalmente descontraído para você, que todas as manhãs está aí ligadinha com a gente, tomando aquele café maravilhoso. Já fez seu café da manhã? E não pode tomar o seu cafezinho aí, que daqui a pouquinho a nossa convidada já está aqui nos estúdios para estar falando um pouquinho mais a respeito de... Daqui a pouquinho você vai saber, fica aí, daqui a pouquinho você vai saber. Mas antes, né, você que está em casa acompanhando a programação, quero dizer algo para você. É para você mesmo, você que está em casa acompanhando, quero dizer algo para você. Você que amanheceu um pouquinho triste, cabisbaixa, pensando em desistir, pensando em parar. Você que tem algo no coração, vazio no coração, e você não sabe o porquê desse vazio. Quero dizer algo para você na palavra, tá bom? Você aí que está em casa, muito bom dia a todos os amigos, a todos vocês, aos nossos amigos internautas que sempre interagem com a gente aí no Amanhecendo na Graça, no nosso WhatsApp do programa, o pessoal aqui de Cuiabá, Várzea Grande, o pessoal de Barcelona, Espanha, o pessoal de Sinop, beijo amigos de Sinop, o pessoal ali também de Tangará da Sé, que também está ligadinho no programa Amanhecendo na Graça, a todos que estão acompanhando a programação, ó. Beijo para todos vocês e que Deus possa abençoar abundantemente a vida de todos, tá bom? Quero dizer algo para você que está em Gênesis capítulo 1, no versículo 1. A maioria das pessoas conhece essa palavra, mas para você que não conhece, eu quero trazer uma revelação para você, que às vezes você está dizendo, pastor, olha, meu coração está vazio, está triste, eu já não sei mais o que fazer, eu já não sei mais para onde recorrer, eu já também não sei mais nem para onde ir, pastor. Quer saber? Eu já eu tô na tampa já, porque eu já não sei mais o que faço, né? Mas pode ter certeza que Deus, ele sabe o que fazer, sim. Deus, ele sabe aonde te levar, sim. É só você deixar ele te dirigir. Ele te dirigindo, pode ter certeza que ele vai te levar um caminho certo, ele vai te levar a pastos verdejantes. Mas para isso, você tem que deixar o Espírito Santo te conduzir, tá bom? Mas eu quero dizer para você que tá com o coração triste, coração chateado, você tá chateada hoje, não tá? Quero dizer para você em Gênesis, você aqui, vamos lá. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 1, diz o seguinte: no princípio, criou Deus os céus, a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movimentava, ou se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. É só isso que eu quero dizer para você. Que aqui nós conhecemos a história que Deus, ele começou a encher, Deus, ele disse, haja luz, haja expansão, haja separação, haja isso, haja aquilo. Ele começou a ter aquilo que Deus pediu para ter. Mas o que eu quero trazer para nós, o que eu quero trazer para você hoje é algo muito interessante. A Bíblia relata que a terra era sem forma, vazia, e ainda por cima havia trevas sobre a face do abismo. Mas aí olha o que acontece. Deus, ele vê o Espírito Santo dele se movimentando sobre a face das águas, e ele diz algo, haja luz. Quero dizer para você, querida, você que está em casa aí dizendo, pastora, tá assim, tá acontecendo isso, tá difícil, porque eu sinto algo no meu coração que eu não sei o que fazer. Eu quero dizer para você que há vazio que só Deus pode preencher. Há sentimentos, você está dizendo, pastor, eu tenho algo no coração que não é preenchido. Só Deus pode preencher o vazio do seu coração. Só Deus pode preencher aquilo que está vazio na sua vida. A partir do momento que eu vi essa mensagem, o Espírito Santo falou, peraí, a terra era sem forma, a terra era vazia, ainda por cima havia trevas sobre a face do abismo, mas Deus começou a preencher aquilo que era vazio, ele começou a encher. Aquilo que era trevas, ele disse, haja luz, né? Então aquilo que tem no seu coração, eu não sei o que tem no seu coração, eu não sei se não tem nada no seu coração, mas se o seu coração está vazio, Deus começa a preencher o seu coração. Se você diz, pastor, eu só ando em trevas, Deus começa a dar luz para você também, porque só Deus pode fazer, o homem não pode fazer o que Deus pode fazer. Então eu quero dizer para você que há vazio, há coisas que só Deus pode fazer. Há feridas que só Deus pode cicatrizar. Me faz lembrar lá no Getsemane, né, quando Jesus ali foi preso e aquela coisa toda, e ali chegaram os soldados, chegaram aquelas pessoas para prenderem Jesus, só que o Pedro,
ele tira a sua espada e ele acerta um dos soldados, o Malco. Ele acertando ali um dos soldados a orelha do Malco, Jesus falou, mas peraí, Pedro, por que você tirou essa espada? Guarda essa espada aí. E Jesus, ele pega aquela orelha daquele camarada e Jesus, ele cura aquele camarada, ele coloca a orelha do camarada no lugar. Há feridas que só Deus pode cicatrizar, há coisas, situações que só Deus pode fazer. Então, às vezes, você foi machucada pelo seu marido, você foi machucada pelas pessoas, mas Jesus, ele pegou aquela orelha, Jesus, ele pegou aquilo ali que Pedro havia cortado, aquilo que a Pedro havia ferido, e Jesus, ele cicatriza aquela ferida. Pedro, não é assim não. Não é dessa forma não, e Jesus, ele cicatriza. Por mais que aquelas pessoas foram ali para maltratar Jesus, prenderem Jesus, Jesus, ele cicatriza, Jesus, ele cura. Então quero dizer para você, você é abençoada, você é abençoado, você é homem, você é mulher, você que acompanha a nossa programação, que é a coisa que só Deus pode fazer. Homem não pode fazer o que Deus pode fazer, não espera do homem o que Deus pode fazer. Tem gente, infelizmente, colocando as suas expectativas em pessoa errada. Coloca as suas expectativas na pessoa do Espírito Santo, que é Ele que pode preencher, é Ele que pode dar luz, é Ele que pode curar, é Ele que pode cicatrizar. Então, a partir do momento que você deposita a sua confiança, a partir do momento que você coloca as suas expectativas na pessoa do Espírito Santo, pode ter certeza que Ele vai fazer o que homem nenhum não conseguiu fazer. E às vezes você me diz, pastora, olha, tá difícil, e eu já não sei mais o que fazer, e eu já não sei mais para onde ir. Pastor, eu confiei até no meu pastor me decepcionou. Você está colocando sua expectativa em pessoas erradas e o Espírito Santo vai fazer de tudo para você se decepcionar mesmo, porque a sua expectativa não pode ser dada a homem. A expectativa que é dada para Deus, você não pode colocar no homem. E aí você fala, pastora, olha, tá acontecendo isso, porque você está colocando, você está invertendo a situação. Você está colocando a sua expectativa em outras pessoas, você está colocando a sua expectativa em coisas e esquecendo que você tem que colocar suas expectativas naquele que não pode te decepcionar, que é a pessoa do Espírito Santo, é Deus. É Ele que não vai te decepcionar. Então o que você precisa fazer? Deixar Ele preencher o vazio do seu coração. Deixar Ele preencher aquilo que é vazio na sua vida. Você diz, pastor, eu me relacionei, mas hoje eu não tenho mais ninguém. Eu sou uma mulher, eu não consigo me relacionar com mais ninguém. Eu já sinto um vazio dentro de mim. Digo e repito, há vazio que só Deus pode preencher na sua vida. Então Jesus, me faz lembrar de Jesus ali no Getsemane, me faz lembrar de Deus ali lá no início de tudo, na criação de todas as coisas. Ele viu que a terra era sem forma, viu que a terra estava vazia. Então às vezes seu coração está dessa forma, às vezes não tem forma, a sua vida não tem forma, é algo diferente, algo estranho. Então para aquilo ter forma, para aquilo preencher, para Deus colocar luz na sua vida, você tem que depositar a sua confiança em Deus. Parar de brincar de ser crente, parar de brincar de esquentar banco de igreja e fazer de fato aquilo que o Espírito Santo manda você fazer, porque você vir na igreja, só vir por vir não vai adiantar nada. Você tem que vir e Ele mudar a sua vida. Para você que hoje está bem, amanhã já não está, hoje está de pé, amanhã caiu, você precisa do Espírito Santo ter um vazio, ter um arrombo de Satanás no seu coração. Então o que você precisa fazer? Deixar o Espírito Santo preencher esse vazio que está na sua vida, deixar que o Espírito Santo preencha esse vazio que está no seu coração, porque senão, infelizmente, até você ainda vai continuar sem forma, vazia, ainda vai ter trevas, sobre o seu coração. Então o que você precisa fazer é deixar o Espírito Santo fazer o que só Ele pode fazer, preencher. Só Ele pode dar forma e só Ele pode colocar luz. Porque a Bíblia relata que Ele é a luz do mundo. Se Ele é a luz do mundo, o que Ele não pode fazer com o seu coração? Não é verdade? O que Ele não pode fazer com o seu coração? Com o meu coração, com o nosso coração. Ele coloca, Ele preenche. Ah, pastora, mas a senhora é pastora, A senhora é pastora. Mas espera aí, a Bíblia não diz que Deus ele não faz acepção de pessoas? Então, Deus não faz acepção de pessoas. Ele não falou, queridinha Janaína, vai lá, eu vou te chamar porque você é a minha especial, vamos lá. Nada disso. Eu pago um preço, eu deixo Ele preencher o vazio que está no meu coração, eu deixo Ele ser luz, que é a escuridão do meu coração, eu deixo Ele fazer. E a partir do momento que eu deixo Ele fazer, Ele começa a dar forma àquilo que não tem forma. Ele começa a preencher aquilo que está vazio. Ele começa a dar luz àquilo que está em trevas. Então você tem que fazer a mesma coisa e você tem que fazer da mesma maneira, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida,
abundantemente. A minha oração hoje é que Deus fale contigo um pouco mais. Nós estamos vivendo, gente, tempos difíceis. Nós estamos na reta final. Nós estamos vivendo dias trabalhosos. Se você brincar, já era. Não pode brincar e não pode vacilar, não. Tem que ir atrás, tem que buscar sua comunhão com Deus. Porque, peraí, Satanás ele não veio para matar, roubar e destruir. Então ele quer destruir sua comunhão com Deus. Aí você fica aí, fica com picuinha, fica com coisinha. Cresce e aparece, minha filha, para Deus, do Espírito Santo ser Deus na sua vida, tá bom? Então assim você vai ser cheia do Espírito Santo e assim ele vai fazer o que ele tem para fazer na sua vida, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida abundantemente e que Deus possa ser Deus na sua vida. Ah, pastor, eu pensei que só ia vir com uma palavra boa lá, né? Então, essa é a palavra boa para nós nos dias de hoje. Se Deus está puxando a nossa orelha, é porque Ele nos ama. Se Ele está falando isso para você, é porque Ele te ama. Ele quer mais, Ele espera mais de você. Mas tudo com ordem e decência, né? Ordem e decência. Então faça isso, que pode ter certeza que Deus ele vai fazer a obra muito grande na sua vida. Deixa eu mandar beijo aqui para você do grupo. Quero mandar beijo. Peraí. Bom dia. Bom dia. Pedriane. Bom dia, Pedriane. Quero mandar beijo também para Marluce. Marluce, bom dia. Diaconilza Creuza, beijo, Diaconilza, bom dia. A Jane também tá mandando um bom dia pra gente aqui. Deus abençoe, Jane, bom dia. Andréia também, bom dia, Andréia. Jocilene, beijo, bom dia. Jéssica Mabasso, começou, Jéssica. Norma, bom dia. Lindo programa que me edifica todas as manhãs, está no ar. Bom dia, Jéssica Mabasso. Meu Deus do céu, você ainda tá na cama, Jéssica. Não vou nem mostrar isso aqui. Abençoado. Eu e meu irmão estamos ligadinhos no programa Amanhecendo na Graça. Pastora Cida, bom dia para a senhora também. Que Deus abençoe a vida da senhora. Diaconilza Creuza também. Bispa Elza, beijo, Bispa Elza. Deus abençoe a vida da senhora também. Deixa eu ver mais gente aqui participando com a gente. Abençoado. Dona Cibele também está aqui participando. Pastora Aline também. Deus abençoe, pastora. Arli do Bela Vista está participando com a gente. Deus abençoe a todos que estão participando com a gente no programa Amanhecendo na Graça. Aos amigos, deixa eu pegar aqui no 7 agora, no outro. Bom dia, Daniele também. Bom dia, Daniele. Silvio, tá ligadinho no programa Amanhecendo na Graça. Bom dia, Silvio. Bom dia, Gisele também. Leonardo, bom dia, Léo. Bom dia, Leonardo. Maria Aparecida também tá ligadinha na programação. Mainara, Silma também, coisa bacana. Carol Araújo, bom dia, Carol, Deus abençoe. Gente, é muita gente, senão eu não falo com a mulher. Vamos lá, deixa, né? Bom dia, vai falando aqui que nós vamos batendo um papo com ela aqui, com a pastora. E nós vamos estar falando com ela e vamos falar com vocês também, tá bom? Nome de Jesus. Nome de Jesus, tá bom? Daqui a pouco eu desligo. Eu falei pra você que eu ia desligar, daqui a pouco eu desligo. Se eu vou participar aqui, depois eu desligo. Em nome de Jesus. Você que tá em casa acompanhando a programação e você diz, pastora, essa mensagem eu precisava ouvir porque eu tinha algo no meu coração que era um vazio. Eu não tinha nada no meu coração. Tava triste, chateada, magoada, olha, irritada mesmo. Mas Deus, ele pode fazer o que nenhum homem pode fazer. A Ana, ela precisou de Deus. O marido dela dava uma parte excelente, o marido dela dava uma porção dobrada para Ana. O marido dela dava algo melhor para ela do que para sua, vamos colocar assim, rival, a Penina. Não é verdade? Então, aí o que acontece? Ele amava a Ana muito mais do que a Penina, porque a Penina era só uma barriga de aluguel, que naquele tempo podia ter. A mulher que não gerava, a mulher que não dava filhos, poderia ter uma barriga de aluguel, ok. Mas espera aí, a Ana tinha algo no coração, mas o marido dela não supria aquilo que Ana tinha no coração, que era um vazio, que era algo, uma ferida no coração. E aí quando ela entra de verdade de fato, que eu já preguei isso aqui pra vocês, mas quando ela entra de verdade de fato na presença de Deus, Deus ele preenche aquele vazio e aí ela é feliz e é abençoada em nome de Jesus. Porque tem vazio que marido não pode preencher, esposa não pode preencher, é só Deus. Não espera do seu marido, não espera da sua esposa, não espera dos seus pais o que Deus pode fazer na sua vida. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. O programa Amanhecendo na Graça, nesse clima de revelação do Espírito Santo, ele entra no ar.
Muito bom dia. Você que ligou o seu televisor agora, o programa Amanhecendo na Graça entra no ar no segundo bloco. Hoje nós vamos estar falando da pessoa do Espírito Santo. É isso mesmo. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus disse que iria, mas ele deixaria o Consolador, ele deixaria o Ajudador, ele deixaria esse guia, esse conselheiro. Pastora, se ele deixou todas essas pessoas, por que eu não estou tendo isso? Não, é uma pessoa que tem todas essas características, tá bom? É a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos estar falando com ela, a pastora Gisele Venturelli, aqui no programa Amanhecer na Graça, vai estar falando um pouquinho mais a respeito disso, a respeito da pessoa do Espírito Santo. É verdade que ele existe? Será que é verdade? A pessoa do Espírito Santo, será que não é uma lenda? Às vezes a pessoa fala, pastora, o Espírito Santo é de verdade ou é uma lenda? Vamos saber com ela, Gisele Venturelli, né? Gisele Venturelli aqui no programa Amanhecendo na Graça, para estar falando um pouquinho mais a respeito de Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Bom dia, pastora, e seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. É uma alegria enorme, né, estar aqui com vocês, ainda mais falando desse tema. Um tema tão especial, um tema tão maravilhoso, o Espírito Santo. Ela já falou muita coisa, com muita propriedade, a pastora Janaína falou. Mas eu espero realmente que o Espírito Santo fale no seu coração esta manhã de uma forma especial, amanhecendo na graça, amanhecendo no Espírito. E vamos falar sobre ele. Amém, pastora. Ela tá rouca, não? Muito rouca. Ah, eu também tô rouca. Então vamos lá. Então nós estamos em casa. Pastora, Amém. Quem é o Espírito Santo? Essa pessoa que não... Porque tem gente que não conhece. Porque tem gente que acompanha a nossa programação que não é de nenhuma igreja, simpatizando da igreja. E tem gente que conhece a igreja, frequenta uma denominação, mas não conhece o Espírito Santo. Ele existe de verdade? Pastora, você falou uma coisa muito própria. Na verdade, igual você falou, tem pessoas que não conhecem. Para nós é difícil falar que não conhece, porque para nós ele é íntimo. Ele é íntimo. Mas o tema do programa Espírito Santo é uma pessoa ou é uma lenda? É claro que ele é uma pessoa. Biblicamente respaldado em cima disso, ele é uma pessoa. Porque na verdade o que é uma lenda? Uma lenda, ela pode ser mentira, mas ela pode ser verdade. Pode ser um conto folclórico ou ela pode ser algo que com o passar do tempo, as pessoas vão mudando e tal, uma história que ficou lá no passado. O Espírito Santo não, ele não é uma história. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E quem é essa pessoa? É a terceira pessoa da Trindade. As pessoas, elas têm dificuldade em falar sobre o Espírito Santo, por quê? O Pai, nós sabemos muito bem quem é. O Pai é o Criador. O Pai está lá presente em Gênesis, como você falou, no capítulo 2. Apesar que o Espírito Santo também estava lá, preenchendo o que estava vazio. Enquanto você estava me falando, o Espírito Santo estava ministrando no meu coração ali. Amém. Estava falando comigo. Ele é especialista em preencher aquilo que está vazio. Então, o Criador, nós sabemos, é o Pai. O Filho, nós também sabemos quem é o Filho. É o enviado de Deus. Aí pergunta, e o Espírito Santo? As pessoas têm uma dificuldade em acreditar no Espírito Santo nas obras do Espírito Santo. O Espírito Santo é a fusão do Pai e do Filho. Ele é a terceira pessoa. Hoje, o Espírito Santo está lá, como foi enviado para nós, como foi prometido para nós. Em o Evangelho de João, capítulo 13, no final, Jesus Cristo ele tem uma conversa muito peculiar com os discípulos. Ontem eu estava analisando a palavra de Deus e pedindo ao Espírito Santo, falando, Espírito Santo, que o Senhor se revele de uma forma especial naquela mensagem. E eu estava analisando este texto quando Jesus falava com os discípulos, e Jesus falava assim para os discípulos, olha, o meu tempo aqui está acabando. O meu tempo aqui com vocês, fisicamente, o meu ministério com vocês já está acabando com vocês aqui. Mas não se desesperem, porque eu imagino que naquele momento, sabe, pastora, naquela conversa íntima com os discípulos, uma despedida, falando sobre traição. Os discípulos começaram a encher os olhos de lágrima. E Jesus, vendo aquela situação, Jesus olha para aquela equipe que tinha andado com ele 3 anos e diz assim, não fiquem tristes. Eu rogarei ao Pai para mandar um Consolador para você. Quem é o Espírito Santo? É aquele que esta manhã te consola também. É aquele que durante esse percurso da nossa vida não nos deixa órfãos. E Jesus fala isso para os discípulos, ele disse assim, e este Consolador não vai abandonar vocês. Ele vai estar convosco até a consumação dos séculos. Não vai ser uma lenda,
Não vai ser uma história passageira, que alguém vai contar para vocês uma manifestação do Espírito e vocês vão acreditar. Vai ser alguém que vocês vão poder sentir. É a minha presença que vai estar com vocês. Essa promessa, assim, foi latente para a vida dos discípulos. E aconteceu. E não ficou só com eles. Ele está aqui hoje. E está com você que está em casa. Está com a equipe toda aqui, que é uma equipe de rocha, equipe abençoada. Viu? Até, trabalhar tem que ser de rocha mesmo. Você que está em casa, quer fazer sua pergunta para a pastora, pode ficar à vontade. Já temos pessoas aqui participando. O telefone da sua participação é 9937-5701. Pode. Pastora, eu quero fazer parte do grupo do programa. Você vai entrar também, 9937-5701. Já temos o segundo grupo do programa Amanhecendo na Graça. Você pode entrar ali, você pode participar à vontade. Grupo dos telespectadores do programa Amanhecendo na Graça. Deixa eu já falar aqui. Tem gente participando. Bom dia, pastora. Tô ligada na programação. Manda, deixa o nome de vocês, tá? Pra eu estar mandando aqui um beijo pra vocês, abençoados. Deixa eu ver aqui. Bom dia, amados de Jesus. Bom dia, te amo, Senhor. Tá, Erdilene. Bom dia, dona Erdilene. Bom dia, bom dia. A família Adonai está ligadinha na programação. Abençoado. Bom dia, dona Conceição, para a senhora também. Bom dia. Bom dia para todos que estão participando do programa. E pastora, e todo mundo tem o Espírito Santo? Até aquela pessoa que é bêbada, cachaceira, ela tem o Espírito Santo, como que é? Olha, a Bíblia fala que o Espírito Santo é para os crentes. Nós recebemos o Espírito Santo no ato da nossa conversão. Nós recebemos o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é um presente. Ele é um presente concebido para quem faz uma grande escolha. A escolha de ter Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ele é um presente. Na verdade, o Espírito Santo, ele é para os crentes. Quando Jesus faz essa promessa, ele faz essa promessa para as pessoas que estavam ali. E ele disse assim ainda, fiquem juntos, até que do alto sejais revestido de poder. Então, um bêbado, um caído e tal, ele precisa de poder, mas ele precisa da conversão. Depois da conversão, ele recebe esse presente. Na verdade, que é um presente, que é a manifestação do Espírito de Deus sobre a vida dele. Então, é assim que a Bíblia nos ensina. Então, o Espírito Santo é para os crentes. É, para os crentes. Para a pessoa que é limpa, pura de mão, limpa de coração. Aí ele habita, até porque, pastora, como é que ele vai habitar em um corpo que não está sendo um vaso adornado para ele usar? Como é que ele vai usar? É como se nós pegássemos essa taça de água aqui e ela estivesse cheia. E nós estivéssemos nos propondo a enchê-la de novo. Como é que nós vamos encher um local que já está cheio? Não tem como encher um local que já está cheio. Nós precisamos esvaziar para depois encher, né? E é isso que o Espírito Santo faz. E você que está aqui esta manhã conversando conosco aqui, de repente você está falando, eu quero o Espírito Santo. Se esvazie de muitas coisas e peça para ele entrar, porque ele vai entrar. E a vontade dele é essa. É só ele para nos fortalecer. E é só ele para preencher o que estava vazio. É verdade. Você que está em casa acompanhando a programação e quer fazer sua pergunta, pode ficar à vontade. Enei Magalhães, eu tô ligada no programa, pastora. Bom dia, Enei Magalhães. Cida também tá ligadinha no programa Amanhecendo na Graça. E você que tá dizendo, pastora, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é uma pessoa, é isso, né? Ele é uma pessoa. Ou ele é um ser invisível? Não. Muitas pessoas, pastora, dizem que o Espírito Santo é uma força da natureza. O Espírito Santo, ele tem as comprovações bíblicas, desde Gênesis a Apocalipse, comprovando. O Espírito Santo, outro detalhe, o Espírito Santo não está presente só no Novo Testamento. O Espírito Santo, como ele é Deus, ele não é uma força separada. Ele é Deus, ele é a fusão do Pai e do Filho, ele é o Senhor das nossas vidas. Ele está presente desde Gênesis a Apocalipse. Então, o Espírito Santo não tem como ser uma força porque ele tem presença de pessoa. Ele tem intelecto, ele pensa, ele sente. Ele tem uma presença de pessoa, então não tem como ele ser uma força. Uma força não sente, uma força não se emociona, uma força não pensa. Então ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus. E aquela pessoa que diz assim, pastor, eu recebi o batismo no Espírito Santo, falo em outra, eu recebi ali, mas não consigo mais falar em outras línguas. Eu só recebi lá na igreja, mas lá acabou. E aí é outra ramificação, né? São os dons espirituais que entram em cima desse presente glorioso que é o batismo no Espírito Santo e que, na verdade, todo cristão precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Pastor, eu ainda não fui batizado. Ah, meu querido, você vai buscar, você vai pagar um preço.
porque é o melhor presente que um cristão pode receber na sua vida, é o batismo com o Espírito Santo. Assim como nós devemos ansiar, e todo cristão deve ser batizado nas águas, porque aquele que crer e for batizado será salvo, assim também todo cristão deve ansiar pelo batismo com o Espírito Santo. E com ele vem os dons espirituais, vem os dons de língua. Eu acredito assim, quem fala língua, fala em línguas estranhas, fala em línguas estranhas. Eu só falei uma vez. Pode pedir o Espírito Santo, porque está ali dentro de você e você vai falar. E vai ela continuar. tem que se esforçar. Já recebeu o dom. O dom já recebeu. Cabe a ela continuar buscando, continuar. É igual quando você recebe um celular novo, você não sabe muito bem como usá-lo. Então, algumas funções você não usa, porque você não sabe. Mas ele tem aquela função de usar. O Espírito Santo também. Muitas pessoas não usam do poderoso presente que Deus deu, porque não sabe usar as funções que o Espírito Santo tem dedicado à pessoa para ser usada. Ah, maravilha. Pastora, e quais são os sinais, para essa pessoa que está acompanhando a programação, quais são os sinais que comprovam que o Espírito Santo existe? Os sinais são a palavra de Deus, a Bíblia. Você falou um texto, João capítulo 1, verso 2, ele está lá. No início de tudo, ele está lá. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo na Bíblia, ele tem vários nomes. Espírito da verdade, forma de fogo, forma de água, são as formas que dentro da Bíblia aparecem. Mas ele já está lá, então já está provado que quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas. Lá em Salmos, diz que ele acompanhou até o Senhor fazendo as estrelas, a criação das estrelas. Então ele está presente em tudo. Vem uma manifestação muito maior no Novo Testamento. Mas livro de Joel, capítulo 2, verso 28, diz assim: nos últimos dias, diz o Senhor, o profeta Joel falava, nos últimos dias eu derramarei, ele não colocaria como gota, mas eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os velhos sonharão. Então quer dizer, já no Velho Testamento, passando para o Novo, havia uma promessa que esse tempo de graça, no tempo de graça, ele seria derramado, pastor. Ele seria derramado. Então, ele existe, ele é fato, ele veio, ele sempre esteve conosco, está conosco até a consumação dos séculos e está pronto para ser derramado nas nossas vidas. Amém. Temos pessoas participando aqui no nosso WhatsApp, deixa eu pegar aqui. Quero receber o batismo com o Espírito Santo, porém sou amaziada. Isso é um empecilho? Olha, não há uma regra para a gente estabelecer, porque seria muito errôneo da parte da gente falar que seria uma regra e determinar alguma coisa para uma pessoa, entendeu? Seria então um juízo. E não podemos ser juiz. Mas, biblicamente falando, tem alguns critérios. O Senhor gosta das coisas tudo muito certa, né? Tudo muito no lugar para Ele usar. Deus trabalha com princípios. Como é que começa a Gênesis? Eu peguei o gancho da sua mensagem, agora pronto. Deus trabalha com princípios. Qual é o princípio de Deus? No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele tem princípio para fazer tudo. E o princípio de Deus, né, é uma família dentro da lei humana, dentro das leis de Deus, para poder ser bênção e poder até encher este vaso muito melhor. Ah, ótimo. Temos mais perguntas aqui. É possível ter o Espírito Santo e não saber ou não manifestar a presença dele? Não. Porque o Espírito Santo, ele não tem como estar oculto na vida de alguém. Ele é Deus, ele é luz. E a luz, ela não tem... Lá nos evangelhos diz assim, pode uma candeia se esconder debaixo de alguma escuridão? Não tem. Se nós apagarmos a luz desse estúdio todinha e você acender um celular, todo mundo vai ver que o seu celular está aceso. Não tem como alguém ter o Espírito Santo e não saber que não tem ou não sentir uma manifestação dele. É impossível. Ele é muito grande dentro da gente. Ele acaba saindo e brilhando muito mais do que a gente. Ah, ótimo. Então você que está em casa acompanhando a programação e não conhecia a pessoa do Espírito Santo, nós estamos aqui nos estúdios da RIT com ela, pastora Gisele Venturelli, falando um pouquinho mais a respeito da pessoa do Espírito Santo, falando um pouquinho mais como é ser batizado no Espírito Santo, falando um pouquinho mais dessa terceira pessoa da Trindade. Você que não conhecia, fica por dentro aqui com a gente, com ela, a pastora Gisele, né? Tá aqui para falar um pouquinho mais a respeito dele, Espírito Santo. Vamos ver pessoas participando aqui, muita gente participando.
O Espírito Santo tem controle total sobre mim ou eu tenho controle sobre ele? Ah, tá. Ah, você já respondeu com seu ata. É claro que ele tem controle total sobre mim, desde que eu queira deixar ser controlada por ele. Eu queira deixar ser controlada por ele. Então aí ele passa a ter um controle total. Como o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo, o Espírito Santo vive sobre mim, me direcionando. Essa é uma das funções do Espírito Santo, das ações do Espírito Santo na vida do cristão, né? Direcionar e colocar, entendendo que o Senhor, ele respeita as nossas escolhas, viu? O Senhor, ele respeita, mas ele direciona a vida do cristão. Amém. Glória a Deus por isso. Ele direciona a vida do cristão. Respondido para você que fez essa pergunta. Bacana, muito bom. E pastor, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para essa pessoa que ainda não acredita na pessoa do Espírito Santo, né? Pode pegar as duas pessoas, para a pessoa que não acredita da pessoa do Espírito Santo, a pessoa que fala, não acredito e pronto, final. Eu não tenho quem faça eu acreditar na pessoa do Espírito Santo. Qual é a mensagem que a senhora dá para essa pessoa que está em casa acompanhando nesse momento e está dizendo, é babaquice esse negócio de Espírito Santo? Pastora, uma responsabilidade muito grande falar sobre este tema. Vocês bem sabem que eu acho que é a terceira vez que era para eu estar no programa e não foi conseguido para a gente estar. Aprove Deus hoje, nessa hora e neste local, nós estarmos aqui falando. Meu querido e minha querida, você que está nos assistindo agora, de repente essa pergunta é a que a pastora fez, é a que está dentro do seu coração. Eu não acredito nisso. Na verdade, nós seres humanos, nós somos muito suscetíveis a acreditar naquilo que vemos e pegamos. Nós não acreditamos em algo que nós não vemos. Mas eu quero desafiar você esta manhã a respirar profundamente comigo. Respire comigo. Deixa o ar entrar no seu pulmão. Ele entrou, você sentiu, você consegue vê-lo, você consegue pegá-lo. Pegue o ar, tenta absorvê-lo nas suas mãos, você não consegue. Da mesma forma, é o Espírito de Deus. Sabe, eu não consigo ver, eu não consigo tocá-lo, mas eu consigo senti-lo muito forte dentro de mim. Sabe por que eu consigo senti-lo? Porque um dia eu aceitei Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Ganhei esse presente transformou a minha vida. E eu quero dizer para você que Ele pode transformar a sua vida esta manhã. Ele pode transformar a sua casa. Ele pode preencher o vazio e o oco que você não consegue preencher com bens materiais, com fama, com dinheiro, com qualquer outra coisa. O Espírito Santo de Deus pode preencher este vazio. Pastor, o que eu faço para sentir isso que você diz que está sentindo? Peça a Jesus Cristo para entrar na sua vida. Peça a Jesus Cristo para entrar no seu coração. E com certeza, quando você respirar, não é só o ar que você vai sentir entrando dentro de você. É uma presença gloriosa e majestosa que nada neste mundo pode substituir. E ele se chama Espírito Santo de Deus. E que honra poder falar do meu íntimo para você esta manhã. Ah, maravilha. Tem gente falando aqui com a gente, deixa eu ver, a Marlu está dizendo assim: ô, Glória, Espírito Santo, eu te amo. Fui batizada com o Espírito Santo, porém não senti sua presença na igreja. E eu comecei então a orar e a pedir ao Senhor que eu queria sentir sua presença em todo o tempo, onde quer que eu estivesse. E desde então sinto sua presença em tempo todo. Glória a Deus por isso, dona Marluce. Oi, pastora, manda um abraço para mim, meu nome é Rosângela. Abraço, Rosângela. Beijo para você, Deus abençoe sua vida abundantemente. Pastora, e para aquela pessoa que fala assim, eu busco, mas não consigo encontrar, não consigo receber, eu já não sei mais o que faço, estou desesperada em busca dele, mas ela não consegue receber o Espírito Santo. Pastora, a palavra de Deus nos diz assim, eu sou muito rema na palavra, batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Quando nós falamos sobre corpo vazio, sobre a taça vazia, sobre o Espírito Santo estar preenchendo, será que de repente essa pessoa que está buscando está com o coração completamente deliberado para receber o Espírito Santo ou ainda está dividindo a sua vida com algumas coisas? Então isso é muito próximo, porque o Espírito Santo é para todos aqueles que buscam. Buscai e achareis. Será que ela está buscando de uma forma errada? Buscai e... Bom, aí... Tem uma forma certa de buscar? Tem em verdade. A forma certa de buscá-lo é em espírito
e em verdade. Eu acredito, pastora, que quando a pessoa busca de todo o coração, de toda a alma, em espírito e em verdade, não tem como não achar. Demorou quanto tempo a senhora recebeu o Espírito Santo? Eu me converti aos 7 anos de idade. Então, eu já venho com essa história. Mas eu vim de Rondônia e vim para cá, para Mato Grosso, com 16 anos. E lá em Rondônia eu participava das vigílias de jovens e falava, Senhor, eu quero batismo com o Espírito Santo. Na adolescência, e eu via todo mundo ser batizado e não tinha chegado a minha vez. A primeira semana que eu chego aqui em Mato Grosso, me sentindo sozinha, tudo mudado, tudo diferente, igreja nova, pessoas novas, vim para estudar o Espírito Santo em uma igreja que eu não conhecia, que eu não sabia de ninguém. O Espírito Santo me batiza naquele lugar. Sabe por que o Espírito Santo me batizou naquele lugar? Hoje eu entendo, porque eu estava como Gênesis capítulo 2, eu tinha buscado muito, mas naquele momento era um momento que eu precisava de revestimento e de poder. Por que as pessoas querem batismo com o Espírito Santo, pastora? Será que de repente só é para falar em línguas? Será que de repente é só para receber um dom espiritual, para ser manifesto dentro da igreja? Queridos, o revestimento, o batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, é muito mais do que isso. É para você ser cheio do poder de Deus. É para você receber a autoridade. É para você testemunhar. Eita, peguei a chave. É para você testemunhar de Jesus Cristo aqui na terra. Essa é a grande pegada do recebimento com o Espírito Santo. Amém. Gostei dessa. Eita, peguei a... Vou chamar agora um quadro bacana aqui no nosso programa, Curiosidade. Toda mulher é um pouquinho curiosa, né? Pastora, pouquinho não, sou muito curiosa. Vamos chamar o Curiosidade com ela, Sheila Arruda, aqui no programa Amanhecer na Graça. Já eu retorno com ela, pastora, falando um pouquinho mais a respeito do Espírito Santo. É uma pessoa? Será que é verdade que ele existe? Será que não é? Como é esse negócio de Espírito Santo? Não tô entendendo. Então nós estamos aqui com ela, com a pastora Gisele Venturelli, falando um pouquinho mais a respeito do Espírito Santo. Daqui a pouco, no próximo bloco, mas vamos com ela, Sheila Arruda, Curiosidade no programa Amanhecer na Graça. Olá, bom dia. Nós estamos aqui com mais um quadro de curiosidades para você e hoje nós estamos aqui na Clínica Longevitar com a doutora Juliana Lobato. Então, doutora Juliana, como escolher o nosso melhor azeite? Bom dia. Eu vou dar então algumas dicas para escolher o melhor azeite. Primeira dica, anotem, o vidro tem que ser de vidro. O azeite ele tem que estar no vidro e não em latinha. Segunda dica, esse vidro ele tem que ser escuro, porque senão ele pode oxidar o produto com o raio solar. A terceira dica é a acidez. A acidez ela tem que ser no máximo 0,2. E a quarta dica é que tem que ser extra virgem, certo? Então, pessoal, espero que essa dica tenha te ajudado. Não se esqueça, o seu melhor azeite tem que estar no vidro e tem que ser de vidro escuro, ok? Espero que essa dica tenha te ajudado e até o nosso próximo Curiosidades. É isso aí, Sheila Arruda com curiosidade aqui no programa Amanhecer na Graça. Juliana Lobato, beijo pra senhora, Deus abençoe grandemente. Se ela mandou, tava na esteira e tava assistindo o programa Amanhecer na Graça. Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Olha só, tem umas pessoas... uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, pastor, essa pessoa ela tem perdão? Por que só contra o Espírito Santo? Será que Deus, Jesus, contra o Espírito Santo, tem perdão, não tem perdão? Essa é uma pergunta muito comum, né, pastor? E muito forte. Blasfêmias contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que contra o Espírito Santo não há perdão. Por quê? Por que não há perdão? João capítulo 3,16, porque o que é? Nós precisamos entender porque as pessoas têm medo e elas não sabem o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma dúvida muito latente. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é a blasfêmia contra o Pai e o Filho, contra a Trindade. É você não acreditar em Deus. É você não exercer um crédulo, uma fé, colocar improvável uma ação de Deus. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Como que a Bíblia prova isso? Deus, ele abomina aquele que não crê.
Nós precisamos crer. Quando Jesus ia fazer um milagre, qual que era a chave do milagre? O que você quer? Você crê? A pergunta de Jesus sempre é essa. Você crê? Porque crer pra gente, a fé de você fazer aquilo que você está querendo, a manifestação poderosa de Deus, é a fé hoje. É a fé que nós devemos ter. Então, quando nós não acreditamos em Deus ou em uma obra específica de Deus, há então uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E contra essa blasfêmia, então, a Bíblia diz que não há perdão. Porque João capítulo 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Crer para Deus é muito importante. A partir do momento que eu não creio, eu passo a blasfemar contra a existência de Deus. E não tem como eu receber perdão, não tem como eu receber amor, não tem como eu receber graça, não tem como eu receber nada. Ah, sim. Então, respondida a sua pergunta, você que estava aí perguntando se é pecado, se é blasfêmia, se eu tenho perdão ou não. Então, a pastora respondeu pra você, tá? Daqui a pouquinho a gente volta, eu vou um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com ela. Como foi para ela receber o chamado dela de pastora? Hoje ela é uma mulher, né, pastora, pastorear, foi fácil, não foi fácil para ela. O Espírito Santo de Deus ajudou ela nos momentos mais difíceis do ministério dela, ela vai falar um pouquinho pra gente daqui a pouquinho, mas vamos a esse intervalo comercial, já retorno com todos vocês. Abençoado. E da Trânsito Livre, já tá no ponto? Já tá no ponto? Vamos lá, vamos com a Trânsito Livre? Vamos com a Trânsito Livre e já eu retorno com todos vocês. Trânsito Livre, uma loja para quem quer se vestir bem, moda masculina e feminina. Variedade, beleza, estilo e elegância. É aqui na Trânsito Livre. Temos 5 lojas para melhor te atender. Pantanal Shopping, Shopping 3 Américas, Calçadão Antônio Maria, Calçadão Ricardo Franco e 13 de junho. Esperamos por você. Intriga da oposição. Abençoado, gente, né? Aqui é uma coisa de doido nesse programa. Então, abençoado. Pastora, como nós estávamos falando a respeito de receber o chamado, porque tem gente, tem mulheres que ela tem um ministério, tem um chamado de estar ali no altar, mas ela tem medo, né? Tem medo de enfrentar, tem medo de público, tem medo disso, tem medo daquilo. Como que foi para a senhora receber o chamado? Não, Deus, eu vou fazer. Foi de imediato, teve uma resistência. Como que foi, pastora? Pastora, a minha história é uma história muito linda. Aproveitando a oportunidade, final do ano, acredito que está saindo aí meu primeiro livro, contando um pouquinho de tudo, de toda a minha história, do chamado, do ministério, que é muito forte. Mas eu acredito que, como todos, todo mundo tem uma resistência, né? Mas como me converti aos 7 anos, como a vida toda cristã, foi mais flexível. Eu já sabia dentro de mim aquilo que Deus tinha para mim. E é claro que o Espírito Santo ele tem que ter papel fundamental nisso, porque senão como é que nós vamos conseguir? Nós sabemos que mulher já tem uma certa dificuldade. Hoje ainda é uma barreira, né? Ainda pastora, mulher, uma pastora... Hoje algumas coisas estão sendo quebradas, mas não foi fácil. Mas nós estamos aqui com um chamado muito bonito, um chamado muito forte.
Tem 4 anos que eu sou pastora da igreja IBN Adonai. Beijo, família Adonai, eu amo vocês, viu? Beijo para os meus filhos, o Pedro e a Yasmin, meu esposo que está aqui no estúdio comigo. E não foi fácil, mas hoje nós pastoreamos uma igreja de sucesso, uma igreja avivada, uma igreja com o Espírito Santo na veia. Nós somos avivalistas mesmo. E durante todo o chamado, a presença do Espírito Santo, ela tem que ser muito confirmada, muito latente. Igual a moça perguntou aí, tem como eu receber e não sentir? Não tem como. Ele mostra, ele abriu portas durante todo o meu chamado, ele guiou. Ele nos trouxe até aqui, entendeu? Ele age ali. Quando eu vou ministrar batismo com o Espírito Santo, eu falo que o Espírito Santo, ele atua como se fosse um semáforo na vida da gente também, né? Nós sabemos a hora de prosseguir quando nós ouvimos a voz dele. Nós sabemos a luzinha vermelha, a hora que nós temos que parar. Nós sabemos quando nós devemos orar mais para pedir uma resposta de Deus. E durante o meu ministério é essa ação que o Espírito Santo tem tido na minha vida. Muito forte. Que maravilha. Vamos aqui com os nossos internautas. Vamos ver aqui. Uma pessoa que tem vício no álcool, pode falar em línguas? Como nós já... Você fala inglês? Espanhol? Português? Como eu, em línguas estranhas dos anjos. Estranha não vamos nem dizer, porque bêbado fala muita língua estranha. Mas a língua dos anjos, que a Bíblia fala de dom espiritual, é claro que é impossível. Um corpo cheio de álcool, vamos ser honestos um com o outro, um corpo cheio de álcool pode ser cheio do Espírito Santo? Então, não tem como ser, né? Não tem como, né? Abençoado. Vamos ver mais pessoas participando. Pastor, uma pessoa que entra em depressão a ponto de ver coisas, essa pessoa ainda tem o Espírito Santo? Eu acredito que pode ter sim. A pessoa está passando um momento, uma fase difícil da vida dela, ela não está deixando o Espírito Santo atuar. Mas não significa que o Espírito Santo foi extinto da vida dela. Se ela já teve, se ela está passando uma fase difícil, se ela já foi uma pessoa que ela foi avivada, que recebeu o Espírito Santo na vida dela, ela pode estar passando uma fase difícil. Mas essa pessoa, ela pode ter, eu tenho certeza que se ela buscar, a luz volta a brilhar. Ótimo. Temos mais gente aqui respondida, né? É a Marluce que perguntou. O Wellington, bom dia, Wellington. Bom dia, pastora. Eu queria saber se o Espírito Santo sai de uma pessoa. Eu acredito que ele se afasta pelas atitudes. Nós temos o poder da escolha nas nossas mãos. Eu acredito que o Espírito Santo ele pode se afastar, sim. A pessoa ela pode ficar vazia de novo, sim. Se não alimentar. Se não, pastora, poderia até alimentar um ego muito grande. Eu tenho o Espírito Santo toda a vida, eu posso fazer aquilo que eu quiser e pronto. Não, ele tem que ser alimentado. O azeite tem que ser continuando colocando ali para que essa chama nunca se apague na sua vida, viu? Que você nunca deixe o Espírito Santo apagar na sua vida por alguma ação, por algum ato que você fez. Deixa ele aceso aí. Amém. Pastora, quem é o Espírito Santo para a senhora? Para a pastora, quem é o Espírito Santo para você? Pastor, ele é o meu amor. Ele é a minha vida. Ele é o meu íntimo. Ele é o meu consolador, ele é o meu companheiro. Ele é aquele que mudou a minha vida e a minha história. É aquele que eu não seria ninguém sem ele. É aquele que eu não conseguiria falar nada pelo meu intelecto ou pelo meu dom de eloquência sem ele. Ele me faz, ele me é. Ele é o meu presente, não foi o meu passado, mas hoje ele é o meu presente e ele é o meu amanhã. Ele é a esperança da glória na minha vida. Amém. A senhora abandonaria tudo para ficar com o Espírito Santo? Sem dúvida. Como diz a música, eu amaria outra vez, eu faria tudo de novo por causa dele. Eu já fiz isso muitas vezes, já renunciei muitas coisas na minha vida só por escolhê-lo. E faria tudo de novo, continuo escolhendo. Hoje, eu escolho ele. E qual foi uma mensagem que o Espírito Santo lá no íntimo, lá no particular, que a senhora tem sempre com ele, a senhora estava num momento difícil, qual foi aquela mensagem que ele levantou? A Gisele, né? Isso. A Gisele novamente. Não a pastor, mas a Gisele novamente. Estava lá triste, cabisbaixa. E qual foi a mensagem que o Espírito Santo deu que a senhora... Uma mensagem muito forte que eu sempre trago do meu coração, que é a presença do Espírito Santo mesmo. Quando ele fala, eu já passei por muitas situações difíceis, como qualquer outro ouvinte, como qualquer outro que está aqui nos assistindo. Eu já passei por muitas situações difíceis, mas a palavra forte, a mensagem forte que ele
traz, que Ele deixou na minha vida e que é essa esperança que eu trago todos os dias, é Evangelho de João, capítulo 14. Se eu não me engano, o verso 16, o verso 18. Não te deixarei órfã, Gisele. Você pode estar passando por muita situação difícil. Você pode ter sido abandonada por muita gente, mas eu estarei com você até a consumação dos séculos. Eu sei que Ele está comigo e eu sei em quem tenho crido. Qual foi uma situação, conta pra gente, uma situação engraçada que a senhora passou com o Espírito Santo? Que tem gente que fala, pastor, ele me derrubou da cama pra acordar, pra me orar na madrugada, ele fez isso, foi uma situação engraçada. E pra Gisele, qual foi a situação engraçada que a senhora já passou com o Espírito Santo? Já que ele é um amigo, então tem momentos tristes que ele passa e tem momentos alegres também. Qual foi com a senhora um momento alegre que a senhora passou com ele, engraçado? Pastora, foi muitos. O meu ministério, quem tá comigo, sabe que a gente ri muito, né? Porque o Espírito Santo é festa e ele é alegria. Já teve situações dele pedir para eu levar uma mensagem para uma pessoa no qual o local não era muito adequado. Então, naquela situação, eu ter que parar uma situação e dizer assim, olha, Deus está mandando falar isso para você. Então foi quebrar um clima, quebrar um gelo e algumas vezes provocar até algumas situações engraçadas. Mas a mensagem de Deus foi levada. Amém. Glória a Deus por isso. Você que acompanhou o programa aqui com a pastora Gisele, está dizendo, pastor, eu quero também ser uma pastora, uma pregadora. E como que faz para ser uma pastora? É falar, não, eu vou ser pastora agora? Ou tenha todo um processo, chamado, ministério? Como que é, pastora? Pastor, eu acredito em chamado e eu acredito você viver isso aqui. Eu acredito você se entregar para isso aqui. Eu já falei aqui, torno a repetir. O dom da eloquência, a simpatia, não vale. O que vale é a unção. Porque, na verdade, você que está em casa, isso poderia só ser mais um programa. Mas você não recebe aquilo que está sendo falado por essa apresentadora, que não tem só no programa da graça, mas ela é cheia de graça também. Você não recebe só o que ela está falando, você recebe aquilo que ela tem dentro de você, porque a unção é repassada. Você que tem um chamado na sua vida, você quer ser pastora, você quer ser pregadora, o caminho não é fácil, mas ele é delicioso. Vale a pena servir a Jesus, vale a pena entregar a sua vida ao ministério, ao chamado e querer Jesus para a sua vida. E para essa pessoa que é cheia de confusão, não sabe se fica, não sabe se vai, a pessoa não sabe aonde se encaixar no ministério, ela não sabe se é isso, não sabe se é aquilo, por que que essa pessoa é assim? Será que o Espírito Santo tá nessa pessoa, uma pessoa cheia de confusão, confusa, até com o ministério, até na igreja onde ela congrega, não sabe se é aqui, se é ali? Essa pessoa tem o Espírito Santo? Não, pastora, ela, não vou dizer que ela não tem o Espírito Santo, mas ela não está deixando as ações do Espírito Santo agir por ela. Ela não está se deixando ser direcionada, porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus não é espírito de confusão, ele é espírito de verdade. Então, quando nós entendemos a voz de Deus, independente dos meios e das circunstâncias, ontem eu ministrei para a minha liderança da minha igreja sobre foco. O que é ter foco? O Espírito Santo, ele nos traz foco. Se a pessoa está muito indecisa, não sabe o que faz, ela precisa ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus não é voz de confusão, é voz de verdade. Oh, que maravilha. Então você ouviu aí com a pastora Gisele, voz de Deus não é voz de confusão, é voz de verdade. Fica com aquela palavra que o Espírito Santo ministrou nessa manhã ao seu coração. Pastora, agradeço a participação da senhora aqui no nosso programa Amanhecendo na Graça. Muito Eu queria que a senhora obrigada. deixasse as considerações finais para essa pessoa que está acompanhou o programa, ligou o televisor ali só para acompanhar a Gisele, a pastora Gisele. Glória Queria que a senhora Jesus. deixasse as considerações finais. Glória a Jesus. O agradecimento é meu. Muito obrigada por vocês, pela equipe. Você que está acompanhando o programa Amanhecendo na Graça, eu quero dizer para você, continue acompanhando. Eu vou continuar acompanhando o programa Amanhecendo na Graça, por causa da verdade, da palavra sendo ministrada. Muitas vezes nós ligamos em um programa policial e já começamos o dia, ao invés de amanhecermos na graça do Espírito, nós amanhecemos com tantas outras coisas. Eu convido você também a continuar vivendo na graça, a continuar vivendo na plenitude do Espírito Santo. Obrigada, e tenha o Espírito Santo como semáforo, como luz, como rema na sua vida. Beijo no coração e foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso recebê-la aqui. Deus abençoe, pastora. Amém. Você que acompanha a programação, vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E espero você amanhã, tá bom? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, comigo, a pastora Janaína Cristine. E olhe, lembre-se, nesse clima descontraído, você é cheia do Espírito Santo. Você vai ser cheia de graça, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Cristo.